Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabisco de Vídeo, Jéssica Balbina. Em vídeo é novidade. É novidade, mais ou menos. É, mais ou menos. Que a gente tem, estamos gravando diretamente da minha casa. Mas aí você estraga todo o rolê. Era pra galera pensar que era um Tiny Desk. verdade. Um novo modelo, uma mesinha. O Super Estúdio. Super O Estúdio. Super Estúdio. Porque as pessoas perguntam pra gente assim, de vez em quando eles falam assim, a gente pode ir lá conhecer o estúdio de vocês, a gente pode acompanhar... Todo mundo quer gravar no nosso estúdio. E a gente não tem um estúdio. Eu queria deixar claro aqui que a gente não tem um E estúdio. a gente tá voltando às origens, porque a gente tá dela. Saúde. E a gente tem convidado presencial. Hoje a gente não precisa nem fazer mistério, porque as pessoas estão vendo ele. E já tá vendo no card, né? A gente fazia mistério antigamente. Mas vamos convidar o pessoal que tá ouvindo a gente em casa pra curtir e seguir a página no YouTube. A gente tá tentando fazer uma migração. A gente vai continuar com o áudio normal, mas a gente quer colocar o vídeo também, colocar os cortes. Então a gente vai caminhando. A gente já tem um programa no YouTube que é com o Chico Felitti, com a Bia Trevisan, que a gente gravou na praça, que foi muito legal. Sim, foi muito legal. E agora a gente quer começar a explorar aí um pouco mais do audiovisual. O Gera tá aqui com a gente. E é isso, Jéssica. É isso, muito feliz Você de tá começar. feliz? Eu tô feliz. Tô feliz que estou bebendo cerveja ao vivo é sempre a mesma. Comendo um salgadinho de pimenta. Comendo um salgadinho de pimenta, eu queria fazer um apelo pra ele não sair de linha esse salgadinho de pimenta. Pede a publi. Nossa primeira publi Não, podia ser Cheetos. Pode ser uma chips que podia patrocinar com salgadinho de pimenta. É isso, eu tô viciado, eu comprei todos que tinha no supermercado, eu tô vivendo desse jeito agora, de muito salgadinho. Ô, Jé, então literalmente, quem que tá na nossa cozinha hoje? Hoje, literalmente, na nossa cozinha, a gente tem o Lucas Santos, que é Poços Caldense? Poços Caldense. Poços Caldense, professor, historiador, produtor cultural e escritor, que lançou recentemente o Rua das Águas Encantadas, que conta uma história aqui de Poços de Caldas, usando aí uma fabulação, um pouco de realismo mágico e inserindo, marcando mais a história do povo preto de Poços na literatura. Bem-vindo, Lucas. Obrigado, agradeço pelo convite. Para mim é bacana demais poder. É a primeira vez que eu estou podendo falar sobre o livro, né? Ainda mais num podcast que é um podcast, acho, de guerrilha literária mesmo, para levar a literatura para o máximo de pessoas. Então é um prazerzão estar aqui, gente. Pô, obrigado demais. Quando eu li seu livro, eu li ele muito rápido, assim, eu fiquei muito encantado, fazendo uma homenagem ao nome, tá, das Águas Encantadas. Esse dia já foi falado do seu livro num evento que a gente tava, eu errei seu nome. Ah, não, foi no... Você errou o nome dele. Esse é o nome, é o nome do livro. A Jéssica me conhece, ainda bem que ela tava lá. Eu falei Lucas Souza, Rua... O Rafael Rodrigues e Rua das Água das Ruas. A sorte que a Jéssica tava do meu lado, ela me corrigiu e salvou a publi que eu fiz pra você. Sim. Porque ia ser catastrófico. Mas quando eu li seu livro, pro pessoal de casa, né? Eu sempre falo isso porque é um apelo. Os nossos maiores ouvintes não são Poços-Caldenses. A Poços-Caldenses estão em quarto lugar. A gente tem mais carioca, mais o pessoal do Ceará, São Paulo. E é legal falar do livro, porque eu falei pra Jéssica, quando a gente estava montando a pauta para fazer o vídeo, né? Começar o Rabiscos com o vídeo. Eu falei, o tema que o Lucas traz, né? Que é... Só para o pessoal de casa contextualizar, né? O livro dele se passa no começo do século XX, onde ele conta... são os escravos recém-libertos e que constroem os bairros da cidade, que constroem os prédios luxuosos da cidade, que constrói a igreja, que tem a história religiosa, que dá para contar a história do Brasil todo, né, de certa Sim. forma. E eu queria partir disso, assim, Lucas, você que é professor, e o seu livro ele tem esse apelo que conversa com o Brasil todo, porque todo lugar que a gente ouve falar da história do negro no Brasil, do povo recém-liberto, é a história do Brasil, de certa forma, né? A gente fala você fala de Poços de Caldas, mas você comunica com o Brasil todo. Como que foi isso, assim? Acho que primeiramente, assim, eu não consigo fugir do que é a minha função de vida, né? Primária, que é ser professor de história, né? Então, quando eu penso em escrever, né? Para além do Rua, outros contos, eu sempre parto da história, é o lugar que eu me sinto confortável para escrever, e especialmente da história negra, porque eu acho não, né? É uma percepção que eu acho que qualquer um conhece a história brasileira tem, é de que a gente tem uma negligência em relação à história dessas pessoas, né? O protagonismo delas, das suas próprias histórias, é retirado em detrimento das elites, né? Das decisões tomadas nos grandes salões,
E quando eu olho para a história da minha cidade, de Poços, eu nasci em Poços, vivi minha vida toda aqui, isso era uma inquietação, né? De por que que essa população negra, se a gente sabe, porque tem documentos sobre isso, sobre a escravidão aqui, nas fazendas que existiam aqui e na região, se a gente sabe que essa população está aqui, por que que em lugar nenhum a gente vê essa história contada? E quando a gente olha para qualquer cidade, seja interior, seja capital, claro que nas capitais você, né, em função de uma série de movimentos e até da produção cultural, essas histórias conseguiram se ampliar um pouco mais. Mas no interior isso acaba sendo um processo mais lento de trazer à tona a história negra. Então acho que pensar essa história, o Rua das Águas Encantadas, ele pensa essa história, mas acho que ele dialoga com qualquer outra cidade de interior, rural, né, do Brasil do final do século XIX, do início do século XX. A gente vai ver histórias semelhantes de população negra que sofreu na escravidão, mas que produziu vida, que produziu cultura, que produziu arte, e isso tudo está aí até hoje, né? Eu acho que um pouco do encanto do livro é a gente imaginar que toda a violência colonial, ela não foi capaz de apagar isso, né? O que eles produziram. Eu acho que nesse sentido, o livro dialoga com o Brasil. É uma história brasileira, mesmo sendo uma história local. Isso que você falou é muito legal, porque quando a gente vai para os grandes centros, geralmente tem, né, os memoriais. Isso é pura verdade, porque muito do seu livro acontece nesse bairro, inclusive, né? E eu tive essa experiência andando na cidade, passei a ter uma outra percepção da igreja de São Benedito aqui, a Praça dos Macacos ali embaixo. Eu passei a ter uma outra percepção que eu não teria se eu não fosse o livro, assim. Então, para mim, foi um start muito louco, assim, de pensar, assim. Ô Lucas, você estava falando, eu estava pensando em como esse apagamento, né, ele é sistêmico, assim. O Tadeu comentou, né, que a gente foi num evento e ele se referenciou ao livro, né, tentou fazer essa indicação, e foi um evento que ele começou muito errado, assim, no sentido de informação. Então, a informação que foi dada foi uma informação errada sobre a igreja de São Benedito, sobre os santos, sobre a dia, né? macaco, sobre o dia, celebração e tudo mais, e aí a gente foi, assim, ficou um evento muito para falar dessas correções. E o livro trabalha muito diretamente com isso, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de construção e por que você escolheu o formato de um romance, né? A gente tem alguns trabalhos como o da professora Tita, por exemplo, que é um trabalho de resgate histórico e tudo mais, mas eu sinto que o romance aproxima muito. E a gente vem nessa pegada, por exemplo, com o Itamar Vieira, que é um grande escritor, que terminou essa trilogia aí, que é a trilogia do Fogo, e eu sinto muita semelhança entre os livros, assim, esse resgate histórico, religioso, cultural, né, desse fazer cultural que está nos interiores, sobretudo. E você escolheu o romance de uma forma muito legal, assim, esse estilo narrativo para contar essa história. Por que o romance, né? De onde veio essa história? Como é que você concebeu o Rua das Águas Encantadas? Eu acho que o romance ele surgiu uma frustração, porque há alguns anos eu comecei o mestrado, e meu mestrado ele se calcava um pouco na pesquisa sobre essa história negra de Poços, mas por uma série de motivos o mestrado não foi para frente, eu parei ele na metade. E ali eu tava. A ideia era escrever academicamente, né? A partir de toda a metodologia histórica sobre esse tema. Quando eu me frustrei, me desencantei com a ideia de me tornar mestre e me contentei, e falar me contentar não é algo ruim, mas me contentei que eu sou um professor de história e que eu tenho que me esforçar para ser bom nisso, a ideia não desaparece. E eu acho que por ser um leitor, né, que eu acho que acredito eu que a maioria dos escritores partem daí, né, de ser um leitor. Por ser um leitor, por ser apaixonado por romances, o Itamar é uma das grandes referências para mim. Eu imaginei que era possível para mim trazer essa mesma história, mas olhando para ela de uma outra maneira, justamente para tornar essa história acessível. Então, muitas vezes você tem esse questionamento, né? As pessoas perguntam, mas onde você pesquisou? Eu falo, olha, a pesquisa, porque isso faz parte do que eu sou também enquanto professor. Mas a ficção, ela é importante nesse cenário porque, inclusive, ela conta histórias que a gente nunca vai saber. Porque essas pessoas, os escravizados da Fazenda Barreiro, depois do 13 de maio de 1888, a gente não sabe o que aconteceu com a maioria deles. Então, fabular o que poderia ter acontecido, como poderia ter sido a vida dessas pessoas, muitas vezes, inclusive, aproxima de pessoas que vão falar assim, olha, eu escutei do meu avô
ou do meu bisavô histórias semelhantes ao que você escreveu. Então, o processo de pensar nisso, então, para longe do acadêmico, que é restrito no Brasil, né? Poucas pessoas têm acesso a publicações acadêmicas, ainda mais no que tange a história. Então, eu entendi que o jeito que eu teria para levar essa história seria através de um romance que eu tenho essa preocupação até na escrita, de ser uma escrita acessível, porque eu quero dialogar com os mais velhos, os meus mais velhos, que não têm muitas vezes o hábito de ler e que para que eles pudessem ler também precisava ser uma escrita acessível, uma escrita mais simples, mas não pobre, rica, mas com uma simplicidade. Então eu acho que o romance surge disso, né? Primeiro de uma frustração, mas depois da vontade de trazer essa história de alguma forma à tona, né? E torná-la pública. Lucas, você falou da fabulação, assim, e eu queria destacar isso, a importância, né, que a fabulação tem, sobretudo, diante desse afagamento, né, da gente não saber o que aconteceu e poder imaginar passados, né, não só futuros, mas poder imaginar passados até para poder continuar existindo. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, assim, desse poder da imaginação, de poder criar essa história, de poder ficcionalizar aquilo que não se sabe, e de repente ficcionalizar de um lugar que não é um lugar só de dor e sofrimento, mas que é um lugar da beleza, que é um lugar da construção, que é um lugar do acolhimento, que é um lugar que a gente deseja tanto falar e trazer, mas que fica sofrendo com esse apagamento quase sempre. Eu acho que a fabulação ela tem esse poder, né? Porque eu acho também que, em certo sentido, fabular o passado também é pensar no futuro, né? Também é falar sobre futuro, ou o futuro que a gente quer ter, né? Que a gente talvez não tenha alcançado ainda, mas que a gente está buscando. Que é um futuro que vai no caminho de combate a toda e qualquer desigualdade, e eu acho que isso passa muito por contar histórias negras que não sejam só de dor. Porque o livro didático, e aí eu falo de novo do meu lugar de professor, você encontra a dor, tá lá no livro didático. Os meus alunos de ensino fundamental, de ensino médio, qualquer pessoa, em qualquer momento que passou pela escola, ele viu a dor ali nos livros didáticos. Então, por que não também trazer outras coisas, né? Outras formas disso, porque a vida ela é produzida cotidianamente. E eu gosto muito desse processo de fabular, desde o que a pessoa sentiu. Para dar o próprio exemplo do livro, quando ela entrou, depois que eles construíram a capela de São Benedito, ele viu a imagem de São Benedito lá dentro. O que essa pessoa sentiu naquele momento. Por mais que eu não consiga sentir daqui, mas imaginar o que ele sentiu, a satisfação da devoção, do encanto, de um trabalho concluído, de saber que ele está deixando algo para quem vem depois. Eu acho que fabular sentimentos, né, fabular pensamentos, eu acho uma forma muito rica de se produzir literatura, e nesses casos, mais uma vez, né, de povos que foram historicamente oprimidos, escanteados, apagados, a fabulação ela volta como essa potência de construir, eu não digo nem reconstruir histórias, de construir histórias que existem, elas só não estão escritas, elas só precisam ser colocadas, não só escritas, né? A gente tem muito trabalho audiovisual, muito bem feito nesse sentido também. Essas histórias precisam falar para o mundo, para as pessoas. Aqui eu falo para Poços, mas também quero falar para qualquer outro canto, onde a gente possa dialogar também sobre essas pessoas. Quero fazer uma colocação em cima disso que você está falando. Que legal, Jéssica, falar disso, assim, e de você falar dessa coisa da fabulação. Eu assisti recentemente aquele filme Malês, do Antônio Pitanga, que é um filme maravilhoso, e que eu até comentei isso com a Ana, que quando a gente saiu do cinema, ver o dia a dia do povo que estava sofrendo, o dia a dia mesmo, deles saírem nas ruas, deles conversarem, deles estarem em casa, depois no fim do dia conversando sobre banalidades, eles comendo, eles com fome, eles se visitando. Eu achei isso muito rico no filme, porque geralmente quando a gente vê alguma história sendo contada de um povo oprimido, de um povo opressor, a gente tem uma história, ou é aquela história chocante, que a gente sempre fala, né, já, aquela história às vezes chocar por chocar, e às vezes você tem uma história muito mais cuidada, o sotaque do filme também é muito mais cuidado, e eu tive essa sensação
no seu livro, as pessoas preocupadas com o seu dia a dia. Eu tenho muito isso com Carolina Maria de Jesus, com o livro dela também, que mostra o cotidiano, e eu sinto que falta muito isso. E aí eu queria fazer esse gancho dessa fabulação, sendo professor, como que você conversa com seus alunos, por exemplo, e como que você sente o espanto das pessoas quando você trata disso, que às vezes está esperando alguma coisa mais da academia, alguma coisa mais técnica? Eu acho que a educação também precisa ser, e aí mais uma vez recorrendo ao nome do livro, a educação precisa ser encantada também, né? E eu tenho muito essa preocupação enquanto professor de que a forma como eu abordo qualquer tema, né? E a gente, né? A história ela é marcada por temas sensíveis, para além da escravidão, a gente citaria inúmeros. Mas tratar isso numa perspectiva também mais pessoalizada, né? Tirar dos grandes cenários e tentar observar o que é produzido no dia a dia. E eu acho que eu vou contar uma experiência pessoal, e eu acho que não é só minha, acho, inclusive, assim, outras pessoas que foram estudantes negros de ensino fundamental e médio, que estiverem assistindo, ouvindo, vão concordar comigo que muitas vezes é muito dolorido você ter uma aula sobre escravidão na escola. É muito dolorido, porque é uma reprodução constante de uma violência. E que marca. Mesmo no momento ali né, início da adolescência, que você ainda não tem propriamente uma identidade formada, toda a consciência identitária, a marca está na pele, né? Então você tá ali constantemente lendo no livro didático, ouvindo um professor reproduzir novamente aquelas violências, e isso incomoda. Para mim sempre foi incômodo. E eu sei que para muita gente também é. Então poder falar também desses momentos de outra perspectiva, trazer mesmo a produção cultural, porque a cultura fala mais, porque no final das contas o que permanece é o que foi produzido por essas pessoas, e tudo isso permaneceu. Então quando eu entro numa sala de aula e eu me preocupo muito mais em olhar para o período colonial, para o período da escravidão, de uma perspectiva de como essas pessoas produziram vida, né? Do mais básico, como eles eram capazes de utilizar a própria lavoura no seu para tirar as suas vantagens de sobrevivência, até as grandes manifestações que até hoje fazem parte, né? Aqui a gente, né, mais uma vez falando de Poços, a gente tem as congadas de São Benedito que permanecem há mais de 100 anos fazendo parte da nossa história, mas qualquer espaço brasileiro a gente vai ver que o que essas pessoas produziram estão ali. Então eu acho muito mais bonito olhar para esse período trágico da nossa história a partir da produção de vida dessas pessoas do que a partir da violência que essas pessoas... Porque falar da violência é continuar mantendo o protagonismo na mão dos senhores. E quando você para de falar dessa violência, você tira o protagonismo deles. Não é que eles não existem, e não é esquecer que a violência aconteceu, porque as marcas estão aí até hoje. Mas dá para falar delas sem o peso da dor que vem junto com essas histórias. Lucas, eu queria que você falasse um pouco da questão do livro, assim, do que você foi usando na composição, dos elementos que vão aparecendo, da história mesmo do livro, né, de como isso foi construído e como isso se funde com a história de Poços, né? Então o Tadeu mencionou o bairro, então a gente está no bairro Cascatinha, que é um bairro de muita resistência e de aquilombamento até hoje, né? Acho que resistência não é exatamente a palavra, mas de aquilombamento, né? Ali o Arena do Cascatinha é onde as pessoas se encontram muito ainda, assim, para celebrar, para festejar. Tem a questão da igreja, tem a questão das festas, das congadas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente sabe, de novo, né, dessas violências e de como Poços é uma cidade que mascara e esconde muito bem o seu racismo, assim, de como ela tapeia isso de uma maneira muito sutil e ao mesmo tempo que funciona muito, né? Então, como é ressurgir disso, assim, como é trazer essa história, como é que você foi construindo esses elementos? Conta um pouco do livro, desse cenário do livro, que eu acho que as pessoas também que estão ouvindo estão curiosas, né? E quando você fala Poços de Caldas, ninguém imagina. A imagem de Poços é a imagem muito colonizada de uma Europa no sul de Minas, assim, a imagem vendida, né? Então, assim, sequer se imagina que a gente tem pessoas pretas que vivem aqui. Então, eu queria que você falasse disso.
Uma coisa assim, eu sempre gosto de falar, até porque eu sempre acredito que tudo que a gente faz e produz nunca é individual, né? É coletivo. E o meu trabalho, primeiro de pesquisa, né, ele começa junto com o Projeto Curas. E eu tenho que citar o Projeto Curas porque ele tem uma importância muito grande na minha vida. E no Projeto Curas a gente, né, desde o início, lá, 2020, 2021, a nossa perspectiva sempre foi fazer um arquivo de histórias familiares, pessoais, de pessoas negras, de Poços. É a partir do Curas, do trabalho do Curas, que me surge a ideia de como eu queria conceber o livro. Porque no Curas, inclusive, recentemente a gente lançou um documentário, né, que fala chama Adorei as Almas, a formação, a presença de africanos em Poços de Caldas no século XIX, onde a gente fez uma pesquisa muito profunda, né, no arquivo público aqui de Poços, no museu, no arquivo público de Caldas, para entender um pouco, né, quem eram essas pessoas, onde elas estavam, né, um pouco das movimentações da escravidão. E ali, eu parto dali como uma base para, primeiro, né, firmar esse ponto de que houve escravidão em Poços, né, porque se você vai ler, inclusive, o que é oficial da cidade, eles vão dizer, olha, tinha pouquíssimos escravos na fazenda X e Y, a maioria eram italianos e tal. E aí os dados comprovam que isso é uma falácia, né? Até os italianos chegarem, né? Os africanos é quem estavam aqui. Mas enfim. E aí, a partir daí, eu penso muito, eu gosto muito desse tipo de história que é épica no sentido de ser uma história a longo prazo, né? Que conta uma história longa. E aí eu quis começar daí, né? De pensar aquele momento ali da abolição da escravidão. Onde estavam essas pessoas, para onde foram, como viveram. E esses elementos a gente tinha a partir da pesquisa do Curas um pouco, né? Da presença nas fazendas, né? A Fazenda Barreto especialmente. Depois essas pessoas vão vir se localizar aqui na região próxima ali à Matriz Praça dos Macacos, né? Que é o bairro Botafogo, que seria uma espécie de um quilombo urbano, né? E que depois de expulsas dali, elas vão, né, ocupar aqui a Cascatinha, né, a Santa Rita, Monjolinho, essas regiões que eram os morros no entorno do que era o centro da cidade, né? Então, de posse dessas informações, aí no intuito de ficcionar e de romancear, eu começo a pensar nos personagens. Um detalhe que é importante é que, embora os personagens sejam todos, né, inventados, vários deles, eles têm um pé na realidade, né? Não são pessoas que existiram com esses nomes, com essas histórias propriamente, mas eles estão ali. Então, ali é histórias que eu ouvi do meu avô, ali é histórias que eu ouvi da minha avó, que eu ouvi dos meus pais, que eu ouvi dos mais velhos da Cascatinha, que eu ouvi da Tita, que eu ouvi do Teresiano. E aí, que é um esforço que eu gosto muito de ouvir os mais velhos, de registrar, nem que seja mentalmente, essas histórias, essas memórias. E aí eu vou juntando essas memórias, meio que com um quebra-cabeça mesmo, com um fio narrativo que é o narrador da história contando, né, a partir da família dele. E aí a gente tem esses detalhes que são importantes, né? A gente tem o registro da construção da primeira capelinha de São Benedito ali atrás do que hoje é a Matriz, né, com a sua frente virada para a Rua Rio Grande do Sul. Esse registro está, inclusive, no livro da História da Câmara, né, quando o seu Herculano foi requerir o direito de construir essa igreja. A gente tem documentos que provam, que mostram a insatisfação dos padres que vinham para Poços com a igreja de São Benedito ali, inclusive utilizando os termos falando que é uma igreja frequentada só por negros, que na região da igreja só tem pessoas negras, e sempre associando isso à violência, né? O que é uma coisa meio que normal na história do país. E a partir daí é onde a ficção começa a falar mais alto, porque até a presença do Botafogo, da igrejinha ali, a destruição da igreja e a remoção das pessoas que viviam ali, a gente tem registros, depois não tem mais. E é aí que eu começo a imaginar a Cascatinha. Por que a Cascatinha? Muito pelo que você já disse, né? A Cascatinha, ela é um espaço de aquilombamento. É um espaço que, embora eu nunca tenha morado na Cascatinha, eu frequento desde sempre, né? Cascatinha
teve bloco de afoxé, tem novamente um bloco de afoxé, a Cascatinha teve escola de samba, teve terno de Congo, terreiros de Umbanda, de Candomblé. Então, muito do que se preservou dessa história negra de Poços estava fincado aqui na Cascatinha. Então, para mim, era lógico que a história precisava se desenrolar a partir daí na Cascatinha, e trazer esses elementos, né? Citar essas manifestações culturais, citar pessoas que, de alguma maneira, em algum momento eu ouvi uma história semelhante e eu compus o personagem. Então a Cascatinha, ela surge mesmo, eu acho que é até um ode, né? Uma homenagem que eu faço à Cascatinha, porque eu entendo que a minha identidade enquanto um homem negro pós-caldense, ela passa muito por dois lugares, que é o Chico Rei e que é a Cascatinha. Sem esses dois lugares, talvez hoje eu não teria, eu diria que não teria livro, talvez eu não fosse professor de história, boa parte das coisas que eu faço é porque eu frequentei esses dois espaços e essas pessoas me ensinaram a importância da comunidade, de se aquilombar mesmo sem saber o significado dessa palavra, né? Na Cascatinha ninguém nunca falou em aquilombamento, ninguém sabe, não conhece esse conceito. Mas a prática é essa, né? E a gente aprende na prática, os conceitos vêm depois. E a gente só entende, dá nome para uma prática e fala, mas o aquilombamento, eu vivo isso desde a minha infância, nesses espaços. Então, essa homenagem, eu acho que a Cascatinha precisava, assim, precisa até mais, né? Até por questão de preservação de tudo que se faz lá. Inclusive, eu passei meses tentando comprar o livro, achando que você morava na Cascatinha, porque o lançamento foi ali na minha cabeça, eu criei essa fic, e aí eu falava, não, mas eu preciso encontrar ele. E aí eu descobri que a gente era vizinho, foi super tranquilo, mas eu passei Mais meses. fácil de imaginar. Não, eu passei meses tentando comprar o livro com ele, jurando que ele morava aqui no Cascatinha. Ele falou, não, bora na Zona Sul. Eu falei, bom, então ficou mais fácil. Ô, Lucas, você fala também da igreja de São Benedito, das congadas, e a identidade do povo muito ligada à fé, né? Tudo que a gente vê da história, o apego à fé também, à religião. Como que você vê isso, assim? Qual que é o papel da fé nessa reconstrução dentro da sua pesquisa e como que você quis contar essa história? E aí, justamente, né, o encanto, né, que eu trago no título do livro, ele vem, da fé, né? Aí eu acho que na história da população negra de Poços, a devoção, especialmente ao São Benedito, ela é quase que uma cola, né, que une, né? Mesmo aqueles que não são participantes das congadas e tal, ainda assim há uma representatividade ali tão grande que ela é um imã de identidade para a população negra de Poços. E para além disso, né, os terreiros, né, e de Umbanda e Candomblé, eu cito aí até as rodas de samba, porque para mim roda de samba é encantamento também. Roda de samba é um jeito de rezar cantando e sambando. Então eu acho que é impossível você contar essa história sem trazer a fé, a devoção, esse catolicismo popular, as religiões de matriz africana, para uma questão central, para um elemento central, porque essa unidade de identidade está muito ligado a esses elementos. E o São Benedito em si, o próprio santo, ele já oferece essa identidade por ser um santo negro, né? Que lá atrás, né, no período colonial, ele criou essa identificação para os africanos e seus descendentes aqui, e aqui no sul de Minas a gente tem essa devoção muito forte, né? A gente tem cidades vizinhas que também praticam, né, as congadas a São Benedito de uma maneira muito bonita. No livro eu tento até trazer essa aproximação de Poços com Machado, porque Machado é uma cidade importante nesse contexto. Conta a origem da festa de São Benedito também, não sabia. E aí eu acho que eu entendo a fé como muito importante. E aí eu entendo isso inclusive como pesquisador, para além das minhas concepções pessoais e da minha religiosidade, como pesquisador eu entendo que a fé ela é um mote central na vida do Brasil. O Brasil é um país que se construiu negociações, claro, né, de uma imposição da Igreja Católica, mas essas negociações também são uma forma de resistência, né? Você aceitar a devoção a um santo que é católico, mas colocar nele os elementos da sua religiosidade africana, eu acho isso encantado demais. Você colocar os tambores para entrar dentro de uma igreja católica, isso é bonito demais, e isso é um ato de força cultural que eu acho que mantém, e se mantém porque ele é justamente uma parte central da vida negra, eu acho.
Muito bom, Lucas. Eu queria que você falasse um pouco da importância das políticas culturais no mantenimento disso. O seu livro é produto de uma política cultural, né, que foi viabilizada a partir de um edital, de uma lei de incentivo. E acho que, né, é sempre importante destacar isso, assim, né, como isso fortalece e viabiliza projetos culturais que às vezes não seriam possíveis se não fosse esse incentivo, se não fosse esse olhar. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso também. Sem dúvida, e tenho entendido que nos últimos anos a gente tem vivido um momento bom no que diz respeito ao incentivo à cultura, né, de ampliação de editais para todas as áreas, e eu acho que isso é fundamental porque eu acho que é o papel do Estado, um dos papéis do Estado, para além de educação, saúde, segurança, é financiar a cultura, a arte, o entretenimento, porque não é só de trabalho que vivem as pessoas precisam ter acesso à cultura, a atividades culturais, eventos culturais, a livros, a shows, a filmes, as pessoas precisam ter esse acesso. Então eu acho muito importante um momento em que se amplia, e espero que isso, né, seja algo que continue nessa escalada positiva, seja aqui no município, seja, né, no estado, seja a nível federal, porque é muito complicado, né? Falo isso por mim, que realmente esse livro não existiria não fosse um edital público. Falo isso por tantos amigos e conhecidos que são das mais variadas áreas da cultura, que é muito difícil você produzir, né? Ainda mais você, né? É difícil produzir quando você se dedica só a isso. É difícil produzir quando você tem uma outra profissão e você quer se dedicar também a uma manifestação artística. E a valorização por parte dos órgãos governamentais ela é fundamental, né? O repasse de dinheiro mesmo para que produções culturais ganhem espaço, sejam divulgadas, sejam produzidas. Isso eu acho que é fundamental até para construir né, para chegar no Brasil que a gente quer, né? Não sei exatamente qual é o Brasil que a gente quer. Acho que se perguntar para cada um vai pensar uma coisa, mas em termos de uma nação mais inteligente, mais consciente, mais culta, e eu não estou falando no sentido de cultura, né, erudita, nada disso, né? Mais culta no sentido de uma população que lê mais, que assiste mais produções de qualidade, que tem acesso a shows, que tem acesso à informação de qualidade. Tudo isso passa por editais, pelo financiamento público, pelo repasse de verbas para essas áreas, né? Qual que é o Brasil que você quer? Primeiro, um Brasil que acabe com todas as desigualdades. Isso é um sonho? Demais, né? Mas eu acho que a gente tem um país tão potente em todas as áreas. Todas as áreas. O povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo criativo, mas a gente tem um sistema que é brutal com a classe trabalhadora e com as classes trabalhadoras, né? Para dizer no plural, para a gente incluir esses grupos que são historicamente oprimidos. E o Brasil, e para mim, o Brasil só vai ser o Brasil que eu almejo um dia quando a gente for capaz de combater as desigualdades, capaz de combater as discriminações, que são duas coisas que estão aliadas. A gente pode produzir políticas de combate à discriminação, legislação, tudo isso é muito importante, mas sem uma diminuição da desigualdade, tudo isso vai ficar muito num campo do imaginário, porque a desigualdade socioeconômica acaba afetando, no final das contas, um trabalhador que nem que a gente tiver o máximo de produção cultural, se o cara é obrigado a trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite e chega em casa depois de pegar o ônibus que estava lotado, ele não vai ter nem força, nem se ele quiser, para sair para assistir um filme no cinema, para ler um livro, para ir num show. Então, combater as desigualdades, diminuir a carga horária de trabalho, eu acho que tudo isso é um caminho para um Brasil melhor. Como ele vai ser, eu não sei, mas melhor vai. Esse podcast tem lado, a gente é a favor do fim do capitalismo, mas a gente pode começar com o fim da escala 6x1. Já é o caminho, né? Esse podcast tem lado. A gente vê que o Brasil ele repete muita forma dessa abolição inconclusa, né? E você falando aí, eu estava viajando aqui, da dificuldade que a gente tem de diálogo hoje, né? De avançar através do diálogo da política pública, que é uma política lenta, né? A política social ela não é imediata. Eu acho que ela seduz menos por isso.
A política repressiva ela é muito imediata, você resolve o problema ficticiamente, muito rápido, né? Mata as pessoas, prende as pessoas, você resolve tudo, né? Enquanto a política pública você preza uma política que vai demorar 10, 20 anos para outra geração. Então é pensar a sociedade como um todo, assim, né? E como que você vê isso, assim, essa dificuldade de diálogo e o que que você vê como pesquisador que está se repetindo e não evoluiu, assim? Eu acho que uma coisa muito importante é acesso à informação de qualidade. Eu acho que isso acaba. Porque a gente não pode partir do princípio, e eu acho que existe um lado político, especialmente da extrema-direita, que parte do princípio que o povo é burro. E o povo não é burro. O povo não age só com o estômago. O povo é capaz de pensar. No entanto, a gente vive num contexto de informações que, para além de falsas, né? Porque não necessariamente as informações às vezes são falsas, mas são informações que tentam induzir de alguma forma. Então, eu acho que acesso à informação não é simplesmente as pessoas terem celular na mão, ter uma televisão em casa, é informação de qualidade, é você formar pessoas capazes de interpretar aquilo que lê, de entender, de formular uma consciência. Claro que passa muito pela educação, mas aí volta nisso que você acabou de falar, né? Não se investe em educação porque educação é um projeto a longo prazo. É a longo prazo e nenhum presidente ou governador vai ganhar a próxima eleição investindo em educação, porque o resultado vai vir daqui 20 anos. E eu acho que isso acaba complicando, né? Essa noção de que você pode falar qualquer coisa para a classe trabalhadora, porque ela é burra mesmo, ela não vai entender, então ela vai engolir qualquer coisa. Muitas vezes isso parte, inclusive, do campo progressista, que me incomoda muito verdade. bem. De achar que é só você mastigar uma informação e entregar. Não, a população é capaz de pensar. Porque ela vai no supermercado, ela tem que pagar o ônibus, ela tem que pôr gasolina. Então ela tá entendendo o que tá acontecendo. Ela tá entendendo o funcionamento. Sobretudo de economia, né? Quem mais entende Exato. economia é o povo. Exatamente. Ele vai no hospital, e o filho dele tá na escola. Então ele tá entendendo o que tá acontecendo. E ele precisa, o mínimo que ele precisa é que as informações de qualidade cheguem para que ele possa dialogar, né? Para que ele possa dialogar de fato e ter espaço para dialogar sobre a realidade dele também, que eu acho que é um problema sério dessa política representativa, que no final das contas o povão não tem espaço para nascer eleito o deputado e reza a Deus para que ele lá faça um bom trabalho, mas faltam espaços mesmo de representatividade da população, que tenha acesso à informação de qualidade, que possa, a partir daí, propor diálogos também, não só receber informação mastigada, como se ela fosse incapaz de falar, de produzir, de pensar por si só. Eu queria aproveitar isso que você está falando. Eu entendo, a gente entende, né, a cidade, que ela pode acontecer dentro dos seus prédios, ela conta a história também das suas ruas, dos seus prédios históricos, que Poços tem bastante. A gente já fez algumas ocupações com rabiscos aqui. Como que você acha que o espaço físico de uma cidade conta uma injustiça também? Eu acho que todas as cidades, né, de média para grande, em muitos casos até cidades pequenas eu digo bem menores que Poços, elas são um retrato, né, da desigualdade. A ocupação urbana, que via de regra ela é desordenada, ela é um retrato de desigualdades, né? Onde muitas vezes, né, primeiro essa separação, né? Eu faço essa reflexão na escola, porque o local onde minha escola se localiza, é curioso que se a gente olha para a porta, a gente vê um bairro que é de classe média alta, e se a gente olha pela janela, a gente vê a região lá né, que os alunos chamam de Bang, né? Que é um bairro de famílias trabalhadoras. E aí eu peço para eles, olha, reflita, olha as ruas aqui do Jardim dos Estados, olha como elas são largas, né? Olha como as casas têm espaço, né? Olha, tem uma pracinha ali bem na entrada dela. Agora olha para lá, o que você está vendo? Morro, escadaria, montanha, casa quase de pendurada no morro. E aí fica fácil, né? O visual fica fácil de mostrar como a cidade é retrato da desigualdade, né? Como os lugares menos planejados, mais desordenados, são destinados à classe trabalhadora, ou quando planejados, muito distantes, né? Que é o caso, né, da nossa região lá, o Conjunto Habitacional, o Kennedy, né? São bairros planejados, mas são muito distantes do centro, né? Hoje, né, claro que você tem uma evolução da capacidade de circulação, é menos ruim, mas a gente imagina que o conjunto está lá desde a década de 70. Então, como que você saía do centro para ir para o conjunto, ou vindo do conjunto para o centro na década de 70 trabalhar?
Então, mesmo quando você planeja, você joga para longe do centro. Então, o centro você mantém para turista, você mantém, né, para que o trabalhador esteja ali só como trabalhador, né? Não esteja ali como quem também pode usufruir do que tem de melhor, né? Sempre pergunto isso, meus alunos, quantas vezes você já foi no museu? Você pergunta Eu isso, estava no estadual, eu estudei lá, e é curioso falar isso, porque, só desculpa te cortar, mas porque tem a ver com a pergunta do Tadeu, eu acho que tem a ver com essa arquitetura que é hostil, né? Eu acho que a construção daquele prédio, ela é muito hostil, ela lembra um presídio. sim. E quando eu estudava lá antes, ela funcionava no prédio onde hoje é o museu, e que é um prédio central, que era uma outra escola, e ela se fundiu, juntaram duas escolas em uma, e criou-se, né, então passou a chamar só Francisco Escobar, juntou com o Virgínia da Gama, sai do centro, né, vai para um lugar que fica ali meio num não lugar, assim, entre um bairro de elite e um bairro pobre, e que passa, eu morava no Kennedy, sempre morei no Kennedy, eu passei a pegar 2 ônibus para chegar na escola, e nessa arquitetura hostilizada, você tira de um prédio histórico, de um lugar central, e guetifica, né, você joga esse ensino que é público para fora do centro, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, desculpa te interromper, mas precisava fazer essa reflexão. E é um processo curioso, né, nesse sentido da educação. Você diminui uma escola. E quando você tem uma educação que era majoritariamente pública, né, então, inclusive filhos de elite estudavam as escolas públicas eram majoritariamente no centro da cidade. Quando a escola, né, surgem as particulares, que se você olhar são basicamente todas no centro da cidade, e as públicas vão sendo jogadas para os cantos, o mais distante, com essa arquitetura hostil, eu acho outra coisa que é muito curioso pra você falar, e um aluno entende isso perfeitamente, né? Você fala, já viu uma cadeia? Já? Então olha pra tua escola, o que ela parece? Uma escola ou uma cadeia? Porque é isso, né? É um sistema de vigilância constante, e aí que mata... De grade, de toda a escola, parece um presídio, parece que ela foi construída para ser um presídio. E sem contar toda a organização, todo mundo sentado um atrás do outro. Ali por mais que eu ame a escola e a educação, eu acho que ela é um cemitério de criatividade. Ela é feita para tirar a criatividade e colocar no seu lugar a simples obediência. Então você aprende a obedecer, a ficar sentado no seu lugar, a sair da sala quando o professor deixa, a entrar na sala se o professor deixar, a pensar só quando o professor te manda pensar. Então, quer dizer, ela meio que se torna esse cemitério da criatividade, né? Você pensando em literatura, né? Como a gente vai querer que os alunos sejam não só leitores, mas também produzam, se a escola está constantemente falando para eles que eles só podem pensar aquilo que está sendo dito, que eles têm que agir de uma maneira específica, porque é o jeito que... Já ouvi isso muitas vezes. Olha, se você não se comportar aqui, como você vai comportar no emprego? Então, quer dizer, eu estou formando só mão de obra? Eu não posso estar formando um escritor, um artista, um ator, enfim. Você está formando mão de obra. E eu acho que a educação, ela meio que tem seguido. E quanto mais a gente pensa que ela poderia ir para outro caminho, parece que ela vai só retroagindo e voltando para esse caminho. Para alunos que moram em bairros pobres, bairros de difícil acesso, que muitas vezes tem que pegar mais de um ônibus para ir para a escola, e que chegam na escola também encontram esse ambiente similar, assim, um ambiente muito mal planejado para qualquer atividade lúdica, de fato, de criatividade, um ambiente planejado só para obediência. E, enfim, a educação vai tomando esse caminho. Impacta direto na qualidade de vida. Por exemplo, eu passei a acordar mais cedo, a chegar em casa mais tarde. Então, eu acordava mais cedo, almoçava mais tarde, né? Então, isso vai te roubando tempo de vida também, né? Você vai inserindo nesse mecanismo que você vira, né, engrenagem do sistema. Acho que é isso. Sim. E sem contar, né? Tem muitos alunos que Que é reflexiva. saem da escola meio-dia, Mas amanhã... eles almoçam na escola, né? Almoçam, levam sua marmitinha, E vai direto. almoça na escola, vai direto pro trabalho, sai do trabalho 9 horas da noite, que é o tempo de voltar para casa, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir, porque no outro dia, 7 horas da manhã, é escola novamente, né? Eu acho que o grande desafio disso que a gente está conversando é chegar na elite essa discussão. Porque hoje a gente tem, por exemplo, um Congresso totalmente elitizado. Quem determina as leis... Não só o Congresso, uma Câmara. Uma Câmara, a maioria, pois é. E quando você fala que o povo negro, por exemplo, não tem herança, ele não é herdeiro, diferente do povo branco que é herdeiro, herda desde lá de trás,
que são as pessoas que vão estar com a caneta daqui a pouco. São as pessoas que estão com a caneta, os jovens, as crianças, os alunos de uma escola elitizada vai estar com a caneta daqui a pouco. E eu acho que é isso que desanima um pouco, mas é isso que a gente tem que combater de certa forma também, né? É legal isso que você fala da herança, que eu ouvi uma resposta da Lília Guerra, que é uma escritora que eu gosto muito, numa mesa que a gente fez recentemente, e ela falou sobre isso, né? A gente estava, em algum momento a gente falou sobre aquela discussão da forma e do conteúdo, né? Que foi bastante efervescente, e ela falou, a elite herda casa, fazenda inclusive com trabalhadores escravizados, né? Para continuar produzindo e rentabilizando e tudo mais, e a gente que é pobre, a gente herda só a história dos nossos, né, mais velhos, assim, de quem a gente vai ouvindo. E ela falou, tudo que eu herdei são as histórias que eu conto. Então, é a minha herança, e eu vou usar do jeito que eu quiser, e eu vou contar essas histórias como eu bem entender. E aí ela usa isso, e eu acho isso muito interessante, porque aí volta nesse papo que a gente teve da fabulação, assim, de como a gente usa essas histórias justamente para combater, né? Eu acho que aqui a gente conseguiu escapar, né, disso, assim, acho que de alguma maneira, ainda que bastante massacrados, mas a gente conseguiu escapar dessa, né, do que é planejado. Não esperavam, não sonhavam que a gente teria um podcast, que você teria um livro, que a gente estaria aqui falando sobre literatura numa noite, num dia de semana. No entanto, a gente está. Uhum. Então, eu acho que é sobre isso, assim, sobre essa teimosia também em fazer, em contar as histórias. E a literatura como arma política, no final das contas, que é o que a gente fala sempre, né? Eu acho que é uma grande arma política, né? E só voltando um pouco, eu nem acho que a elite não conheça esses debates. Até agora, ela é mesquinha demais Você tem razão. para querer abrir mão, que é isso. A herança é um dos privilégios dessa É é um deles. E acho que o caminho seria como fazer a elite abrir mão dos seus privilégios. Se ela não vai fazer por vontade, tinha que ser por força da lei, né? E aí você vai falar de taxação dos super ricos, mas não pode, não sei o quê, eles vão embora pro Brasil, o investimento vai sair daqui. Mas tem que ser, né? Se não for assim... Eu acho que é isso, aí, de abrir mão dos privilégios. Eu vi uma matéria hoje de um jogador de futebol que sofreu com racismo e ele reagiu. A punição dele foi maior do que a do racista. Sim. Vocês viram isso? Não vi. Ainda bem que Ele reagiu, triste. foi filmado, porque eu acho que se não tivesse sido filmado, não ia chegar a reverberar, mas a punição dele, pela reação dele, da pessoa que foi racista com ele, foi mais severa. Eu entendo que cada privilégio que a gente tem é um direito de alguém que está sendo subtraído. E quando a gente entra nesse debate, por exemplo, de ser antirracista ou não, significa abrir mão de privilégio. Então significa que, por exemplo, se eu for disputar um edital, eu tenho que saber que eu estou abrindo mão, É isso. porque alguém que é uma pessoa preta precisa ser bonificado naquele edital. A gente falou disso esses dias, inclusive com os editais que estavam abertos. Sim, e a gente precisa, e você precisa entender isso. A gente precisa entender, não dá pra querer combater isso, não dá pra ser contra isso. Porque senão, né, que aí é só um discurso, aí não é uma prática. E isso é só um exemplo, né, porque a gente tá falando disso, mas isso se aplica, acho que a todas as outras áreas, Sim. né? Sim, a gente precisa... Eu acho que precisa se entender que não dá pra ser antirracista pela metade, né? Ou você é ou você não é. E eu acho que abrir um pouquinho mão de privilégios passa por isso também. Muito bom, já. Vamos para o final, João. Eu queria ler um trechinho do livro antes da gente Por favor. ir para o nosso quadro final. Que eu acho muito bonito e eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou. Foi um trecho que eu até sublinhei aqui. Câmera 3. Câmera 3, vou ler aqui para minha câmera. Até os poucos brancos que estavam por ali se envolveram, dançaram, cantaram e rezaram. Havia ali um encanto. As histórias que foram contadas muito tempo depois deram conta de que o próprio São Benedito estava ali. Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia também, assim como todos os orixás, pretos velhos e os ibejis. Essa história ouvi da minha avó, da minha mãe e de muitos outros que presenciaram esse dia mágico. Minha mãe, até o fim da vida, sempre contou que naquela noite, quando ela entrou na capela para o último agradecimento, São Benedito sorriu. E todas as vezes que ela agradecia ou pedia algo ao santo, a imagem sorria. Era a certeza de que tudo ia dar certo. Então acho que essa imagem é muito poderosa, né? De um santo que está sorrindo quando é celebrado, é muito bonita. Cara, quero te agradecer, pô, foi muito legal, muito legal. Vai fazer o nosso stand? Vamos, claro. Nosso primeiro papo filmado, aconchegado numa sala. A primeira vez que a gente filma o Rabisco sem estar numa praça. Sentar numa praça.
Eu gosto mais da praça, Também, porque eu isso sempre é bom. gosto da interação. O povo de do casa não bagulho. sabe, porque a gente tá com plateia A gente tem uma aqui. plateia, mas tá Eu tímida, não Gero fez aqui. perguntas, a gente tem o Gero. E a gente fez uma sacanagem. O Gero montou as câmeras aqui de modo que eles não conseguem passar na frente pra pegar cerveja. Tá todo mundo com o copo Tá todo vazio. mundo com o copo vazio. E o Gero, que era o encarregado de pegar a cerveja e passar pra eles, ficou ali, distraiu e fez isso. Então, eu não sei o que Eu acho que eles ficaram maquinando como que eles passariam, porque a geladeira tá atrás das câmeras, então... a gente precisa organizar isso melhor. Fica Uma próxima vez a gente vai trazer um curso. Que é isso? que tem a ver com a crossa. Tem Eu a acho que é isso. Cara, a gente tem um quadro aqui chamado Na Sua Estante, onde você indica um livro pra gente, ou alguma dica de alguma coisa que você tá lendo, que você queira falar pro pessoal. Eu vou indicar um e vou falar de um livro que eu tô lendo também. Fechou. Primeiro eu quero indicar um que é um livro que eu sinto que ele não é tão conhecido no Brasil, mas que ele é uma grande inspiração pra mim também, que é um livro chamado Desde que o Samba é Samba, do Paulo Lins. Paulo Lins é maravilhoso. Maravilhoso. O Paulo Lins, pra quem não conhece, ele é o escritor de Cidade de Deus também, que depois deu origem ao filme. E esse livro, Desde que o Samba é Samba, ele, né, é um pouco da pegada que eu tentei, né, de romancear e ficcionar uma história real, né, que ele conta a história do surgimento do samba urbano no Rio de Janeiro, lá no início do século XX. Eu sou fascinado nesse livro, fascinado mesmo, e eu acho, assim, eu gostaria muito que muitas pessoas lessem, porque ela conta essa história de resistência também, daquela população, da pequena África carioca. Então é um livro muito bacana. E nesse momento eu tô lendo um livro que ele não é necessariamente novo, mas que eu só tive acesso a ele agora, que é o Cabeça de Santo, da Socorro Acioli. Ah, Bando de ler. eu acabei de reler ele. A Ana, minha companheira, leu, ela falou, lê, porque eu lia há 10 anos, aí eu reli agora, e você releu também. Eu reli também. E é maravilhoso, né? Eu já tinha ouvido falar dele há um tempo, mas, enfim, por causa da escrita também, então eu acabei não lendo. E eu comecei a ler agora e é uma história fantástica. O modo dela escrever é fantástico. Envolvente. É demais. Acho que eu indiquei ele no... Você indicou ele já, sim. Agora, né? É porque aí você falou de a gente ficou falando, aí eu reli. Você quis reler também, né? Quis reler, agora eu quero ler o Oração para o Desaparecido. Isso eu não leu ainda, eu não ainda. Você leu, a Ana gostou bastante. Eu vou levar ele emprestado. E você, Tadeu, o que tem Eu acho que eu vou indicar um livro que eu gosto muito de contos, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo. As protagonistas são maioria mulheres, que eles falam da escrevivência, né? E a Conceição, eu sei que ela já é muito celebrada. Eu não sei se o pessoal que entra nessa questão, né? Será que a Conceição é tão linda quanto ela é celebrada? Mas eu acredito que ela é uma escritora que tem além de ter uma poética linda, que eu gosto muito. Esse livro especial, sempre que alguém fala assim, queria ler alguma coisa da Conceição Evaristo, eu não sei por onde começar, eu indico esse livro, acho que ele tem tudo a ver com o nosso papo aqui. Tem tudo a ver. E você, Jé? Eu vou indicar o do Luiz Antônio Simas, que é O Corpo Encantado das Ruas, que eu acho que tem tudo a ver com o papo que a gente teve, com essa coisa do encantamento, com essa coisa da festa, com essa coisa da rua. É um livro que eu amo, assim, eu sou obcecada pelo Luiz Antônio Simas, eu acho o trabalho dele muito incrível, e tem muito a ver com Desde que o Samba é Samba, então... Quase que eu peço a minha vez de novo pra falar do Luiz Antônio Simas. Já vamos ver. Pode falar. Não, porque... Quem sabe ele vem aqui. Ia ser muito bom, eu li isso também, inclusive. Porque o Luiz Antônio Simas também, assim, a forma dele contar as histórias, né? Ele é um professor, então ele também tem o rigor metodológico, mas a forma como ele consegue transformar algo que poderia ser meramente acadêmico em uma crônica perfeita das ruas do Rio de Janeiro me encantam que eu acho fantástico. O Luiz Antônio Simas é um cara demais, assim, na minha estante uma parte significativa tá lá dedicada aos livros dele. Né? Eu gosto muito porque ele transforma tudo em aula pública, assim, né? E ele sempre faz isso em bares, em prostíbulos, em diferentes... E ele fala muito bem. Ele fala muito bem. E ele fala que ele só faz isso em espaços que querem essa presença, que ele nunca invade esse espaço. E eu acho de um entendimento, de uma beleza, assim, muito legal. Mas falando do Paulo Lins, eu fui até buscar o nome de um livro dele que eu acho fantástico, que é o Dois Amores, que é um livrinho fininho que saiu pela editora Nós, aí, colega de casa do Tadeu, e que é uma história
muito bonita, assim, sobre dois meninos favelados, e que você fica o tempo todo numa tensão, achando que é uma história que vai acabar de um jeito, e ela acaba de um jeito que te surpreende muito. Então, eu sempre trabalho com esse livro. Eu não li ele ainda, tenho ele. Ele é maravilhoso, leio porque você lê ele numa sentada, assim, curtinho. tomando um gole de cerveja. E é incrível, assim, eu sempre trabalho em oficinas, então é isso. Olha aqui na sua estante, gigante, Tadeu vai ter trabalho. Vou fazer aquele cardzinho, que agora a gente tá fazendo um cardzinho, a ideia da Jéssica, colocar lá umas coisas. Isso, agora você tem 12 livros praticados com o episódio do Lucas. Cara, É isso, Lucas. obrigado, Muito cara. obrigada, foi Nossa, ótimo. papo bom, foi muito legal te conhecer mais, assim, espero que a gente se encontre muito, a gente mora na mesma cidade. Sim. Eu te conheci através do livro, eu te conheci por conta de um post que chegou em mim. Não, a gente nunca tinha se trombado, assim. Depois eu vi que a gente tem bastante amigo em comum, né? E, pô, vida longa. E se você quiser falar pro pessoal onde que o pessoal te encontra, como que o pessoal compra seu livro também. Então, primeiro, Câmera 2. eu agradeço muito o convite. Para mim, mais uma vez, como eu disse no começo, a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o livro, sobre o processo e sobre a história. Então, eu fico feliz por poder participar. Vida longa também ao podcast, porque, né, essa guerrilha literária ela é importante demais. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu majoritariamente no Instagram, então @prof.lucassantos. Lá também tem o link na bio lá para poder adquirir o livro, para quem quiser. Tá no site da editora Autografia, tá também na Amazon. Então por lá você vai conseguir ter acesso ao livro e também a outros escritos que eu tenho por aí, alguns contos, enfim, quem quiser conhecer um pouco o meu trabalho é só chegar lá. Muito bom, Jé. Obrigado. Muito bom, obrigado. O pessoal de casa pode curtir a gente, seguir a gente. Recomendar, dar 5 estrelas, ativar sininho, fazer todo o protocolo Colaborar com o algoritmo. da internet. Ajuda a gente a driblar o algoritmo e chegar para mais gente. É isso, então a gente Obrigada. volta semana que vem com mais papo. Um beijo a todos. Bom dia, boa tarde, boa Beijo. Beijos.